Bom dia, boa tarde, boa noite, para a hora que você estiver ouvindo ou escutando esse podcast. Eu sou o Ricardo Minami. Olá pessoal, eu sou a Carol Penhavel e esse é o primeiro episódio do nosso podcast Saúde e Performance. Um podcast que visa trazer informações gerais sobre saúde para o dia a dia, seja ela mental, física, emocional, em todos os aspectos. Exato. Se vocês ouvirem um chorinho de criança no fundo, é o chorinho do nosso filho que está aqui com a gente. E ele é o grande motivo e inspiração desse projeto que a gente está iniciando agora. A gente quer compartilhar com vocês o grande desafio da nossa vida, que foi durante a gestação, uma doença que a gente descobriu no nosso bebê ainda dentro da minha barriga, e todo o corre-corre que a gente fez para conseguir salvar a vida do nosso filho e estar com ele aqui hoje. Quando aconteceu esse problema com o nosso filho, nós ficamos totalmente desorientados e perdidos em quais as sequências que a gente deveria estar tomando para o melhor para todo mundo, né, na verdade, né? Foi uma situação totalmente inesperada. A gente teve um caso tanto quanto raro e a gente, como o Ricardo disse, a gente ficou muito perdido, não sabíamos como proceder. Enfim, a gente vai contar isso para vocês agora. Tudo começou com o nosso desejo de ter um filho. A gente decidiu que era o momento da nossa vida adequado para a gente tentar ter um filho. Então a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma ginecologista. Fiz toda a rotina de exames de sangue, hemograma normal, fiz Papa Nicolau, fiz ultrassom de útero, tudo, para ver se eu estava tranquila, se minha saúde estava boa, se eu estava pronta para gerar uma nova vida. Fiz todos esses exames, minha saúde estava tudo tranquilo, e a minha ginecologista falou, pode começar a tentar. 5 meses depois, eu estava grávida. E aí aquela alegria, né? E ao mesmo tempo a gente sentiu um medo muito grande, porque finalmente aconteceu. Era uma coisa que a gente sonha, mas quando acontece é totalmente diferente a sensação. De fato, eu estava grávida, eu estava começando a gerar uma vida, então a gente procurou um médico, aquele que seria o nosso obstetra, fizemos a consulta inicial, o primeiro ultrassom, o primeiro exame. E nesse ultrassom, tudo bem, coraçãozinho batendo, aquela felicidade, aquela emoção de ter uma vidinha dentro de mim. E até ali estava tudo bem. Foi ali que eu fui fazer aquele ultrassom de 12 semanas. Então depois desse primeiro ultrassom, no qual a gente ouviu o coraçãozinho bater e até ali estava tudo bem, o próximo ultrassom que eu faria é o de 12 semanas. E é aquele momento que a gente espera para ver se está tudo bem, para aí sim começar a contar para todo mundo. E quando eu fui fazer o ultrassom de 12 semanas, eu a princípio não tinha notado. O Ricardo já bateu o olho e já viu que tinha algo de errado. Eu já vi algumas imagens, né, de ultrassom, tenho alguns alunos que trabalham com a parte de radiologia e eu observei que tinha uma bola por trás da cabeça, né? Um círculo atrás da cabeça. Logo eu pensei, putz, isso aí não tá legal não. Eu nunca vi essas imagens em ultrassom, essas coisas, né? E eu até então não tinha me dado conta de que tinha aquela... Eu vi aquele círculo, mas como eu não entendo nada de imagem de ultrassom, achei que fosse alguma coisa, uma mancha do próprio ultrassom. Mas aí eu olhava pra cara, né, da médica que estava fazendo ultrassom e vi que a cara dela não tava muito boa. E aí eu fui ficando um pouco mais preocupada. E aí ela fez um ultrassom bastante longo, assim, e eu percebi que ela estava procurando alguma coisa. E aí no final, quando ela encerrou, ela falou, olha, o bebê de vocês tem um cisto atrás da nuca, e eu não sei se pode ser algo relacionado à parte cutânea, algo na pele, mas me parece algo relacionado ao sistema nervoso. Mas ainda é muito cedo para falar alguma coisa, porque não dá para ver o que tem dentro desse cisto, né, dessa bola que tinha atrás da cabeça dele. E aí a gente ficou muito assustado, mas sem saber, assim, o que fazer ali naquele momento, porque realmente ele era muito pequenininho, então não tinha como precisar o que estava acontecendo, o que tinha ali. Então, nosso obstetra nos aconselhou a repetir esse ultrassom com 14 semanas. E em cima disso aí, a gente já começa a formar todo um pensamento, né? Nossa, porque muitas pessoas, gestantes, perdem o menino na primeira gestação. Passa um universo pela cabeça. Será que meu filho vai ter alguma condição? E já faz aquela tortura psicológica, basicamente, né? Mas até então a gente não sabia o que ainda estava por vir. Então
passaram-se 2 semanas e com 14 semanas a gente repetiu esse ultrassom. E aí a médica, ao terminar o ultrassom, até falou pra mim, fala pro seu marido vir aqui perto de você, ficar junto de você, e é o seguinte, o filho de vocês tem uma encefalocele occipital. É um problema de malformação que ele teve. Basicamente, a estrutura de osso atrás da cabeça dele não se fechou, ficou uma abertura óssea aqui atrás da cabeça, e isso formou uma hérnia atrás da cabeça dele. E por esse vãozinho, né, essa falha óssea, o cérebro dele está herniando e está saindo para fora da cabeça. Nessa fase, o que acontece? O crânio não se fechou totalmente, né? E o líquido encefalorraquidiano, né, que é o que preenche todo o cérebro, ele precisa ter uma pressão para fazer até que o propriamente dito a cabeça cresça, né, e o cérebro se desenvolva com isso. Como ficou esse orifício, o que acontece? Acaba a pressão que tem intracraniana acaba indo para o lado, de certa forma, mais mole, né, mais fácil. É como se você pegasse uma bexiga e pressionasse ela em todos os pontos e deixasse um único ponto que ela permitisse a borracha inflar. Com certeza vai ser nesse ponto. E era mais ou menos o que acontecia, grosseiramente falando, né? Que acontecia com a cabeça dele. Então formou um tecido que tinha parte desse líquido encefalorraquidiano e começou a projetar parte do cérebro para fora da cabecinha dele, né? Então, basicamente é isso aí. E diga-se de passagem, é um problema que não é diagnosticado, assim, por genética, é o famoso caiu o raio em uma pessoa, né? Até nos Estados Unidos, a estatística disso aí, dessa síndrome de encefalocele, é de uma criança para 176 mil nascidos, tá? Bem, isso nos Estados Unidos. No Brasil, acho que nem existe um estudo referente a isso aí ainda, né? Então, é bem raro, né, uma situação dessa, né? E aí, diante disso que a médica nos falou, eu perguntei pra ela, e o que a gente faz agora? E aí veio a fala que foi fatal, assim. Ela disse, não tem o que fazer. Eu falei, tá, mas e quando nascer? Ela falou, não tem nada que possa ser feito. Quando ele nascer, ele não vai sobreviver, isso se ele nascer vivo. Não, acho que até nascer vivo já era uma chance bem grande, né? Porque a formação dos órgãos do Ricardinho estava todo perfeito, né? Então, desde a formação do aspecto do coração, pulmãozinho, intestino, tudo sistema urinário e tal, tudo perfeito. Então a gente até cogitou, né, de falar assim, mas e aí, tem uma chance de abortar, né? Nós perguntamos se poderia acontecer um aborto espontâneo. E ela falou que não, porque a formação dele estava muito boa, com exceção da cabeça que estava acontecendo. E as palavras dela foram meio duras, né, porque falou... Ela falou, não há nada que a medicina possa fazer por vocês. Aí, o que vocês acham, né? Como é que você receberia uma notícia dessa, né? Não tem jeito, né? Isso aí foi uma facada no espírito, não é nem na nossa alma, na verdade, né? Não foi nem na questão... não tinha nem o que falar, né? A gente não falou mais nada, a gente falou, tá bom, pegamos o exame e fomos embora. E a gente passou aquele resto de tarde chorando, já vivendo um luto, né? Embora a gente tivesse ainda mais, 6 meses pela frente para enfrentar essa gestação, que segundo a médica, no final, terminaria sem um bebê, a gente estava ali tentando digerir aquela informação. Então, aquele resto de dia a gente não fez mais nada, desmarcamos as nossas aulas, eu tinha faculdade à noite, eu nem fui, porque eu não tinha a menor condição. E vivemos o final de semana de luto mesmo. E acabamos, depois acabei pesquisando um pouco, né? E existia a possibilidade de ele nascer com essa encefalocele e depois fazer uma cirurgia corretiva após o nascimento. Só que a expectativa de vida depois dessa cirurgia, né, pós-nascimento, não chega a 1 ano da criança, né? Então, mesmo porque o cérebro não se desenvolve, então ele já fica com uma microcefalia. Os comprometimentos seriam muito grandes, mesmo que a gente tentasse fazer essa cirurgia após.
Mas naquele momento que a médica conversou com a gente, ela nem apresentou essa possibilidade, né? Ela disse que o bebê não iria sobreviver após o nascimento. Basicamente isso, né? Não tinha muito o que fazer. Bom, e aí vivemos esse final de semana de luto. Na segunda-feira a gente teve uma consulta com o nosso obstetra e ele falou, olha, realmente é um caso muito raro, em 30 anos de profissão eu nunca tive um caso como o de vocês. E ele também falou, foi um raio que caiu na cabeça de vocês. Eu sinto muito. E a gente fica meio sem norte, né? O que nós vamos fazer? Porque normalmente quando você escolhe o médico, você já tem uma certa confiança no que ele vai dizer. E você imagina o próprio médico desacreditando você de qualquer coisa. Qual que é a expectativa disso? Se é que tem uma expectativa, né? A gente ficou totalmente sem expectativas e aí a gente começou a trabalhar a nossa cabeça pra, principalmente a minha, né? De modo especial porque a situação estava dentro de mim. De assim, eu tenho que enfrentar toda essa gestação, cuidar desse bebê enquanto ele tá aqui dentro de mim e me preparar para quando ele nascer, não sei dentro de quanto tempo, acabar perdendo esse bebê. Quando foi na terça-feira, o nosso obstetra, com quem a gente tinha tido a consulta um dia antes, ele me mandou uma mensagem e disse assim, olha, a médica que fez o seu ultrassom descobriu que tem uma equipe em Campinas que opera crianças com o problema, bebês, né, com o problema que vocês têm. Ele mandou o telefone dessa equipe, falou, se tem alguém que pode ajudar vocês, talvez seja esse pessoal. Se vocês quiserem, entrem em contato com eles. E aí, assim, foi um lampejo de esperança que se deu em mim, assim, quando eu li aquela mensagem. Eu falei, quem sabe, né? Mas a gente já estava tão desacreditado, porque a médica que fez o ultrassom foi tão enfática de dizer que o bebê não sobreviveria, que eu nem consegui muito acreditar naquela possibilidade de que talvez pudesse haver alguma coisa. Eu acho, aliás, assim, na verdade eu fiquei até um pouco bravo de receber essa ligação na hora, porque a gente já tinha, tipo, elaborado um pensamento de vamos perder mesmo, vamos nos conformar com essa situação, né? E vamos tentar fazer algo de bom com essa situação ruim que aconteceu com a gente. A gente começou até a pensar na possibilidade de quando esse bebê nascesse, como os órgãos dele estariam supostamente perfeitos, a gente doar esses órgãos. Então, se a gente não pudesse ter o nosso filho, que a gente pudesse de alguma maneira fazer outras pessoas poderem ter os filhos deles com o órgão do nosso. Nosso filho viveria no corpinho de outros bebezinhos, ajudaríamos outras famílias. Porque a gente ficou pensando, né, se até um pouco antes, eu acho que é engraçado isso até na questão de a vida sempre vai indicando caminhos assim que às vezes a gente não compreende, né? E um pouco antes disso tudo acontecer, eu comecei a migrar meio para a filosofia, né, do estoicismo, e tinha muitas respostas assim para tudo aquilo que a gente estava passando, né? Uma conduta. E meio no vácuo, a Carol também entrou nesse mundo, né? E de certa forma foi aquilo que de certa forma nos consolou, né? E deu força para continuar o caminho, né? Mesmo que acontecendo tudo aquilo, mesmo que difícil, né? Falou, bem, se está no nosso caminho, que a gente tem que aprender alguma coisa e que se for para ele nascer e morrer, que a gente possa ajudar outras crianças que não têm alguma perspectiva, né? Mas aí então a gente conversou e mesmo que a gente já não tem perspectiva nenhuma, vamos ver o que dá pra fazer. Vamos lá em Campinas, vamos falar com esse médico e ouvir o que ele tem pra dizer. Nem que for apenas por desencargo de consciência, pra gente ter a nossa consciência tranquila de que nós esgotamos todas as possibilidades, que a gente lutou pelo nosso filho. Quando nós recebemos esse número, esse contato, foi até por um Instagram, se eu não me engano, né? Era um print de um Instagram. Print do Instagram. No próprio Instagram, eu já consegui comunicar com o Dr. Renato, né? O Dr. Renato é o chefe dessa equipe. O Dr. Renato Ximenes, de Campinas. E é engraçado que ele foi muito rápido em responder e até tem escrito no contato de emergência no Instagram dele, falando assim, se você tem algum caso de encefalocele ou mielomeningocele... são diversos casos que ele atende. Mas encefalocele estava bem enfático, assim. Entre em contato com nós. Eu falei, caramba, vamos lá, né?
E falei rápido e já marcamos uma consulta assim, o quanto antes, né? Era urgente o nosso caso, né? Mas, honestamente, desacreditados ainda. Tanto que na véspera da nossa ida para Campinas, a gente estava em casa à noite jantando e conversando assim, olha, vamos lá, vamos ver o que esse médico tem para nos dizer, mas a gente estava tão assim, acho que graças ao estoicismo, né, que foi o que nos salvou de alguma maneira, a gente estava tão aceitando aquela situação, aceitar assim, se nós fomos escolhidos para essa missão, por algum motivo, vamos aceitar e vamos viver essa missão até o fim. Então a gente conversou, vamos lá, vamos ver o que esse médico tem para nos dizer, mas não vamos fazer nada que seja muito contra o que a natureza, o que o universo, Deus, sei lá, a vida tá mandando pra gente. Mas vamos por desencargo de consciência. Chegando lá, né, sem expectativas alguma, né? Tem uma amiga nossa que fala, crie unicórnios, mas não crie expectativas. Tava criando, já tinha um monte de unicórnios, né? Mas tudo bem. Um rebanho. Um rebanho de unicórnio. Mas, enfim, fomos lá para escutar, né? E, acho que assim, qualquer ser humano meio que já vai na defensiva, né? Sobre ter um golpe, ou, né, a pessoa querer operar de qualquer maneira para ganhar um dinheiro, né? E eu fui até meio que com o pé atrás em relação a isso. Mas, quando nós fomos lá falar com ele, né, ele fez os exames, aliás, ficou 2 horas fazendo Ele exame. fez um ultrassom longuíssimo, assim. Ele explorou esse bebezinho, as imagens dele, assim, muito, muito mesmo. E desde os aspectos até morfológico do coração, do pulmão, do aparelho urinário, mas ele revirou mesmo, e diga-se de passagem, ele tem os aparelhos de última geração, top de linha, e foi assim. E ele não disse nada no começo, só ficamos vendo ele falar e sem muita coisa. Nós levamos para ele os ultrassons que a gente tinha feito aqui no Rio Preto, aí ele deu uma examinada, falou, beleza, vamos fazer o meu ultrassom aqui e aí a gente conversa. Aí ele fez esse ultrassom super, super longo, explorou tudo que ele podia das imagens, aí a gente sentou, falou, agora a gente vai conversar. E aí ele falou, realmente o caso de vocês é uma encefalocele occipital, realmente é um caso raro, é um caso grave, e em alguns casos é operável. Então ele falou, no caso de vocês, me parece, a princípio, que seria um caso sim para cirurgia, porque a abertura óssea no crânio do bebezinho de vocês, ela é pequena. A porção de tecido cerebral que está herniando não é tão grande, de modo que os prejuízos talvez não sejam tão grandes. Há casos em que a abertura óssea e o escape, né, de tecido cerebral é tão grande que realmente não é operável, não vale a pena, não compensa. Ou às vezes realmente não há salvação para aquele bebê, né? Não há o que ser feito. Porque a abertura, vamos supor que a abertura dele era na região occipital. Se fosse um pouco mais para baixo e na região do tronco encefálico, sem chance alguma até de ele sobreviver. Porque o tronco encefálico já é mais responsável pelas funções vitais. E aí, se essa região do cérebro for afetada, infelizmente, realmente não tem como o bebezinho sobreviver depois. E ele foi muito pontual, o que me ganhou foi, ele falou assim, a decisão é totalmente de vocês. Nós estamos aqui para orientar e ajudar. Mas a decisão, se vocês quiserem fazer, se vocês não quiserem fazer, quiserem deixar do jeito que está, né, dessa forma, é totalmente de vocês. Nós estamos aqui só para ajudar. E isso, eu acho que foi uma coisa muito pontual, forte. Porque a gente não sentiu assim, ele em nenhum momento tentou nos persuadir a fazer essa cirurgia. Ele foi como o Ricardo disse, ele falou, a situação é essa, talvez haja possibilidade, a gente precisa fazer toda ainda uma investigação para entender melhor o que o bebezinho de vocês tem, mas a opção é de vocês, vocês são os pais, são vocês quem tem que decidir, não sou eu só apresento as opções. E aí a gente falou, bom, se há alguma chance de ter algo a ser feito, é lógico que a gente quer fazer, a gente quer lutar por essa criança. Acho que desde o começo, até da própria filosofia, né? Fala que o que a gente pode fazer é o nosso melhor, né? Então, eu queria ter a sensação de que eu pudesse fazer tudo que tivesse dentro do meu alcance, o melhor possível, e se não desse certo no final, eu estaria com a plena convicção de que eu fiz o meu melhor. E foi o que nós botamos na cabeça, vamos fazer o nosso melhor, e aceitar. O que tiver que ser, vai ser, né?
Exato. Então a gente decidiu prosseguir com aquela investigação para tentar entender se o nosso caso realmente seria cirúrgico para corrigir a encefalocele do nosso filho. Então o primeiro passo, segundo o Dr. Renato, era a gente fazer um exame genético para verificar se ele poderia ter alguma síndrome cromossômica, né, alguma cromossomopatia que fosse incompatível com a vida. Há síndromes cromossômicas que são incompatíveis e o bebê não sobrevive, infelizmente, de nenhum modo. Caso ele tivesse alguma dessas síndromes, a cirurgia não seria viável porque não resolveria o nosso problema e a gente perderia o bebezinho de qualquer forma. Bom, então voltamos para Rio Preto e aí começou a saga de fazer esse exame, porque o exame eu precisava retirar líquido amniótico da minha barriga e era esse líquido amniótico que iria para fazer a análise. Então, primeiro a gente teve que procurar um médico que fizesse esse procedimento. E aí, por sorte, ou azar, a médica que fez o nosso ultrassom, ela fazia esse processo de retirada de líquido amniótico. Então, a gente procurou ela e fizemos a retirada desse material. E aí, nós tínhamos que procurar um laboratório aqui em Rio Preto que pegasse esse material e mandasse para os laboratórios lá de São Paulo, porque lá em São Paulo é que tinha que ser feita essa análise, que é uma análise muito, muito criteriosa. Então, primeiro a gente, após retirar esse líquido, a gente fez a saga de procurar um laboratório, encontramos um laboratório aqui em Rio Preto que fazia esse processo, e aí chegamos lá, o laboratório estava completamente perdido, eles não sabiam, teve que chamar o dono do laboratório para ver se eles conseguiam saber como proceder. Enfim, conseguimos mandar esse material para São Paulo e ele demoraria 28 dias para ficar pronto. Então a gente tinha aí um prazo de 28 dias simplesmente esperando esse exame ficar pronto para a gente poder dar continuidade no processo. Esperamos os 28 dias, no dia marcado para sair o resultado não saía, demorou mais 4 dias para sair, e 4 dias úteis, teve um final de semana aí no meio para aumentar a nossa aflição. Quando finalmente esse exame saiu, eu fui enlouquecida a olhar o resultado, e o resultado deu inconclusivo. E aí a gente tomou mais uma facada, porque esperamos praticamente um mês, e a gente estava muito ansioso por esse resultado, porque é ele que diria se a gente conseguiria continuar o processo ou não. E depois de toda essa espera, o resultado veio inconclusivo e a explicação foi baixa qualidade do material ou material insuficiente para realizar o exame. Em resumo é o seguinte, se vocês conhecerem alguém que estiver passando por isso ou algo semelhante, vá direto para São Paulo, Campinas, para executar esse exame, porque infelizmente foi erro em cima de erro. Nós não sabemos se foi conduzido de forma correta o material para São Paulo para fazer esse exame. Diga-se de passagem, foi tirado pouco material também. Então, assim, foi um erro atrás do outro. A bem da verdade é essa. Aí depois dessa decepção com esse exame que deu inconclusivo, a gente entrou em contato com o Dr. Renato e ele falou, vamos marcar uma consulta. Mas o Dr. Renato estava num congresso em Londres e só chegaria daí 10 dias. Então nós esperamos mais 10 dias para a gente ir para Campinas e conversar com ele. Aí novamente o Dr. Renato fez de novo um super ultrassom, continuou investigando como que esse bebê estava, porque já tinha se passado um mês desde a última vez que a gente tinha feito a consulta com ele. E ele falou, olha, o bebê está evoluindo bem, os órgãos continuam bem, a cabecinha está naquela situação que a gente havia conversado, mas não tem como, a gente precisa desse exame genético para saber se ele tem alguma síndrome incompatível com a vida. Só que o nosso tempo foi se esgotando, porque caso a gente tivesse que fazer a cirurgia, tinha um tempo, um número de semanas ideal para aquilo acontecer. E esse tempo estava esgotando, não dava tempo de esperar mais um mês para fazer outro exame genético. Então ele falou, vamos fazer um exame um pouco mais simples, chamado PCR. Ele é um exame mais simples, sai mais rapidinho, dá um pouco menos de informação, mas vai dar a informação que a gente precisa. Então vamos fazer esse mesmo. E aí a gente acabou fazendo lá em Campinas mesmo, com o próprio Dr. Renato. Ele mesmo fez de novo a retirada do líquido amniótico da minha barriga, porque a gente não queria mais arriscar voltar para Rio Preto, procurar um laboratório, perder mais tempo do que a gente havia perdido. Na verdade, assim, que é o seguinte, o primeiro exame era um exame mais minucioso, tá? Que era com microarray e tal, né? Aminocentese. Então era um exame muito mais preciso. E chegando lá, conversando com ele, falou, ó, eu preciso desse exame. Mas também não tinha mais muitos dias hábeis para estar realizando esse exame. Aí até virei e falei, você faz a retirada agora? Ele até estranhou na hora, né? Falou assim, agora? Agora, ué, não tem tempo, eu não vou gastar dinheiro de novo com gente que não faz coisa certa, né?
Falei, já que tem um senhor aí, o senhor conhece todo mundo, vamos fazer aí, ué. Ele, então tá bom, então vamos lá, vamos fazer. Foi aí que acabamos fazendo lá. E diga-se de passagem, gente, não é barato os exames, tá? Nem, o primeiro era mais caro, acho que eu não vou nem falar valores aqui, mas não é barato, tá? E o segundo também não foi barato, porque você tem que pagar a mão de obra do médico, você tem que pagar o exame, e tudo isso vai gerando custos, né? Então, qual que é a primeira decepção, né? A primeira decepção foi que deu inconclusivo, vários erros, e ficamos lá, né, a ver navios, né? E um bom prejuízo, E um prejuízo aliás. do caramba, né? E aí vocês vão perguntar de repente, mas vocês não entraram com processo? Falou, olha gente, tem um momento que você está com a cabeça tão cheia que você não precisa de mais um rolo. A gente tinha outras prioridades para acudir. Para acontecer, para assumir. Então, segue o baile. Fizemos esse exame com o Dr. Renato, tinha um prazo de 3 dias úteis para sair e quando saiu, graças ao bom Deus, o Ricardinho não tinha nenhum problema genético, não tinha nenhuma cromossomopatia. Então o problema dele era só, entre aspas, a encefalocele. Depois disso a gente voltou para Campinas algumas outras vezes para o Dr. Renato fazer mais e mais e mais ultrassons, porque o Dr. Renato, assim, ele é muito minucioso, ele é muito detalhista e isso a gente achou incrível. O nível de preocupação que ele tem, a sensação que a gente tem assim, que ele não fala pra você se o negócio vai dar certo até que ele não tenha absoluta certeza. Então, depois de alguns ultrassons, até um deles foi na véspera do aniversário do Ricardo, e a gente foi assim com muita certeza de que a gente finalmente teria uma resposta sobre essa cirurgia, que era o que a gente mais desejava, que fosse cirúrgico o nosso caso. E aí a gente foi assim com muita certeza de que a gente ia trazer uma resposta pra casa, e aí mais uma vez o Dr. Renato falou assim: ainda não vou dar uma resposta para vocês, nem que sim, nem que não. Eu preciso que vocês façam uma ressonância e eu quero consultar o meu parceiro de equipe, que é o Dr. Sérgio Carvalheiro, neurologista de São Paulo. Eu preciso de uma opinião dele também para ver essas imagens de ultrassom, para a gente saber se realmente é cardioperável, e também preciso do auxílio das imagens de ressonância magnética. E na volta dessa viagem, né, que foi a véspera do aniversário do Ricardo, eu acho que foi a primeira vez em todo esse tempo que eu vi ele fraquejar. Porque acho que ele esperava, né, como um presente de aniversário, voltar com uma resposta, e a gente continuou sem uma resposta ainda. Porque assim, eu já tinha quase líquido e certo que queria fazer uma cirurgia, né? E ele acho que ele é muito pontual, né, de não querer dar uma falsa esperança, né? Acho que ele está dentro do papel dele mesmo, e bem consciente, né? E falou, não, primeiro nós vamos ver e tal. Eu não sei se de repente está pegando um pouco do tronco encefálico, porque tinha aumentado sim a encefalocele. Conforme o tempo foi passando, o cérebro dele foi crescendo e foi herniando cada vez mais para fora da cabeça. E inclusive ele falou assim, agora vocês vão para São Paulo fazer o exame de imagem, né? Que é a ressonância. Então, na semana seguinte, a gente voltou para São Paulo e fomos fazer essa ressonância magnética, um hospital muito especializado nesse tipo de imagem lá em São Paulo. E para resumo, assim, para não estender muito a história, essa ressonância, ele falou para um médico conhecido lá fazer, sem ele opinar, né, para ele não ficar tendencioso, e passou para ele dar a impressão que ele tinha. Isso era 18 de dezembro. E o Dr. Renato já mandou um documento dizendo a cirurgia será 18 de janeiro. Então a gente tinha um mês para correr atrás de tudo. E aí entrou uma segunda parte da história, e tão complicada quanto, que era entrar num processo judicial para que o plano de saúde cobrisse essa cirurgia. Isso aí foi um problemaço, porque a cirurgia é muito, muito cara. É muito cara, tá? Então, assim, se você estiver passando, se vocês conhecerem alguém que estiver passando por isso aí e não tiver condições financeiras de arrumar esse recurso e não tiver um plano de saúde, como recorrer com um advogado, vai ser um belo e um grande problema para vocês estarem passando. Então, conselho, se vocês estão pensando em ter filho, tenham um bom plano de saúde, porque problemas acontecem, né? Se amparem. E
Aí, infelizmente, aquele cada um por si, Deus por todos, né? Para você conseguir esses recursos. E tem vários trâmites para se pegar essa parte jurídica aí. O Dr. Renato já nos disse que era todo um processo judicial que a gente conseguiria que o plano de saúde custeasse a cirurgia pra gente. Só não sabíamos como se fazia isso. E aí a gente foi aprendendo no método da força bruta. Então é até interessante a gente falar isso para outras pessoas que precisarem saberem como funciona. Primeiro a gente entra oficialmente com um pedido para o plano de saúde para que ele pague a cirurgia. Só que o plano de saúde nega. Depois disso, você entra então com o advogado, com um processo contra o plano de saúde, dizendo que ele precisa te ajudar com essa cirurgia, ele precisa pagar para você, e aí você tem que apresentar toda uma documentação, explicando o caso. Então a gente entrou com todos os ultrassons que a gente dizia, artigos científicos explicando a gravidade e a raridade do caso que a gente estava na mão. Os laudos. Todos os laudos médicos. Então, assim, o nosso obstetra aqui de Rio Preto ajudou, o Dr. Renato com a equipe lá de Campinas também entraram juntos, né, para fazer esse laudo todo, para a gente mandar para o plano de saúde. E aí a gente estava aí com Natal e Ano Novo no meio do caminho, para ajudar. Então teve o recesso do sistema judicial, né, do fórum, do juiz, enfim. Então a gente teve que esperar passar Natal e Ano Novo, e o tempo passando. E o 18 de janeiro, que era o dia da cirurgia, chegando. Até que no comecinho do ano, o juiz concedeu a liminar, e então o plano teria que pagar a nossa cirurgia. Aí o juiz estipula um prazo para notificar o plano de saúde e para que o plano de saúde nos faça esse pagamento. O plano de saúde simplesmente não se pronunciou. Ele avisa o plano de saúde, que é caráter emergencial, o plano de saúde nega, e aí ele, por caráter emergencial, faz um bloqueio na conta jurídica do plano de saúde e, entre aspas, sequestra o dinheiro que é referente ao valor dado no orçamento que o Dr. Renato estipulou para realizar a cirurgia, né? E então esse dinheiro fica sequestrado, fica diretamente com o juiz, né? Mas tudo, porém, entretanto, vocês acham que o sistema judicial é super bom, mas não funciona do jeito que acontece. Porque é o seguinte, esse dinheiro fica em juízo e precisa o juiz liberar esse dinheiro para pagar tanto as custas do hospital quanto as custas dos médicos. E o dinheiro está lá ainda. O dinheiro não foi liberado para a gente. Então a gente teve que se virar para conseguir esse dinheiro, porque se a gente não tivesse esse dinheiro no dia da cirurgia, a gente já nem entrava no hospital. Então nós fizemos um empréstimo, conseguimos esse dinheiro para a gente poder pagar o hospital, para a gente conseguir realizar essa cirurgia. Se você não tiver o dinheiro em mãos, você não consegue pagar inicialmente o hospital, tá? Você tem que acertar na hora, isso aí antes mesmo de fazer a cirurgia. A parte médica, eles dão um tempinho para você pagar, mas o dinheiro que era supostamente de caráter emergencial, que era para ter dado já pelo juiz, não foi dado. Então nós precisamos arrumar esse recurso de alguma forma, né? Para conseguir pagar todas essas custas. E sendo bem honesto que hoje o Ricardinho está com 5 meses, graças a Deus ele está aqui no meu colo, né? Aliás, eu nem apresentei para vocês, né, que ele estava aqui no meu colinho, ele simplesmente apareceu, né? Mas esse é o Ricardinho, ele está dormindo agora. E, enfim, tivemos que arrumar esse recurso para pagar todos os custos e ainda a gente não conseguiu recuperar o dinheiro ainda, tá preso em juízo. Então, assim, sistema judicial, legal, viu? Se eu dependesse plenamente só de vocês, eu tava ferrado. Eu, a minha esposa e o Ricardinho, né? Talvez o Ricardinho não estivesse aqui hoje. Provavelmente. Então, dia 17 de janeiro, partimos para Campinas. E uma coisa que o Dr. Renato nos preveniu antes da gente ir: se programem para ficar mais 10 dias aqui depois que você estiver alta do hospital. Porque é uma cirurgia muito complexa. Aliás, vale dizer, o processo que foi feito a minha cirurgia era um processo muito inovador que o Dr. Renato e toda uma equipe, não só do Brasil, mas junto com médicos dos Estados Unidos, da Inglaterra, desenvolveram, que é a técnica de correção de encefalocele por fetoscopia. É uma técnica muito inovadora. E até então eles só tinham feito uma em Campinas alguns meses antes. A minha cirurgia seria a segunda do mundo.
Então é por isso que ela tem um custo tão elevado e mobilizou uma equipe médica muito grande. E aí o Dr. Renato nos disse, se prepare para ficar mais 10 dias depois da alta, porque a gente precisa monitorar você e o bebê após a cirurgia. Não é que nunca tinha sido feito outras cirurgias. Tinha sido feito outras cirurgias abrindo o útero, né? Como se fosse uma cesariana. Esse se chama fetoscopia, né? E ele é feito por vídeo, com 3 furos na parede do útero, e é tudo feito por vídeo. Por que dessa situação? Para você conseguir ainda manter a criança o máximo possível para reverter o processo de microcefalia, e depende do tempo da criança amadurecer dentro do útero ainda, né? Então, quando você faz uma incisão no útero e faz essa cirurgia, a chance de nascer prematuro é muito maior. E a chance também, estatisticamente falando, de acontecer algo de errado ou já ter praticamente que fazer uma cesariana de emergência, sair logo o nenê dali, é muito maior. Então, por isso que eles fizeram esse método da fetoscopia. Então, o Ricardinho foi a segunda cirurgia realizada nessa metodologia, né? E essa fetoscopia, né, não ter que fazer todo um corte no útero, também preserva muito mais a saúde da mãe e de modo especial do bebê. E é o que o Dr. Renato sempre falou pra mim, são 2 pacientes, é o filho e a mãe. Toda mãe só pensa no filho depois que você fica grávida, você sempre pensa no filho, mas ele falava, a gente tem que cuidar de você também. Então, além do Dr. Renato, a gente tá falando muito do Dr. Renato aqui, mas é toda uma equipe, né? E também a gente queria dar um destaque pro Dr. Mauro Villarreal, que foi o obstetra que cuidou muito de mim no pós-cirúrgico, um anjo também, mais um anjo que a gente teve nesse processo todo, um anjo da nossa vida. E o Dr. Sérgio Cavaleiro, né, que neurologista. É neurologista, né, que acho que de certa forma foi ele que realizou a cirurgia na parte da cabeça do Ricardinho, né, que teve que fazer toda uma dissecação, porque a herniação já estava enorme, já estava praticamente do tamanho da cabeça dele. Então você imagina que você tem que abrir, tirar todos os tecidos, tomar cuidado, diminuir o tecido, fechar a cabecinha, fazer uma incisão na região do cérebro onde que estava herniando, colocar uma tela para fechar o buraco ali do crânio dele, e tudo por vídeo. Então é uma coisa um tanto quanto impressionante, né? É incrível. A gente se acostumou tanto com esse assunto que agora a gente fala com uma certa naturalidade, mas quando eles explicaram pra gente como seria essa cirurgia, a gente achou assim uma coisa incrível, insana. Era uma coisa absurda assim pra gente. E olha, quando ela estava começando lá já estava ali praticamente para entrar no centro cirúrgico, já deitada na maca, tinha tanto médico, que se me perguntar quantos médicos tinham, eu não sei falar. Mas parecia um Big Brother o negócio lá, porque... Eu me senti em Grey's Anatomy. Porque esses médicos que vieram do Texas, né, e veio de Londres, eles vieram para acompanhar e aprender essa técnica. Para implementar depois nos hospitais em que eles trabalham. Exatamente. E então, para você ver a grandiosidade de que uma equipe brasileira conseguiu, conquistou, né? E está dando praticamente um legado que estão deixando para o mundo isso aí, né? Assim, às vezes parece pequeno, mas se você estiver passando por uma situação como a da gente, é uma coisa totalmente incrível, né? É surreal o que aconteceu lá. Mas enfim, depois... E realmente era uma equipe médica imensa. Eu me lembro que quando a enfermeira estava me levando para a maca, para entrar na sala cirúrgica, ela me disse, não se assuste com o tanto de médico que você vai ver. A sua cirurgia é uma cirurgia muito rara, tem muita gente que quer ver. Eles até, se não me engano, fizeram uma transmissão da cirurgia, para que outras pessoas em outros locais pudessem acompanhar. Bom, a cirurgia foi um pouco mais longa do que o esperado, acho que foi mais de 4 horas, porque era bem complicado, né, o caso do Ricardinho, tudo que tinha que ser feito. Mas correu tudo bem. E aí eu fiquei internada no hospital por mais 5 dias. E toda hora vinha alguém monitorar, eles vinham com o sonar na minha barriga para acompanhar se o bebê estava se recuperando, se o bebê sobreviveria à cirurgia. Então foram dias bastante tensos, assim,
Então, toda vez que o médico ou a enfermeira vinham com aquele aparelho para ouvir o coração do bebê, era assim uma aflição que a gente tinha, porque era sempre o medo de, será que o bebê continua vivo na minha barriga? Quase dava para escutar a nossa frequência cardíaca aumentando só com o sonar na barriga dela, pra falar a verdade. Mas enfim, deu tudo certo, tive alta do hospital. Ficamos lá em Campinas mais 10 dias e durante esses dias a gente foi fazendo consultas com o Dr. Renato e com o Dr. Mauro, que foram acompanhando o desenvolvimento dele, né, após a cirurgia. Nós pegamos um flat, né, que ficava a meio quarteirão do hospital. Meio quarteirão, literalmente, do hospital, porque se desse alguma coisa de errado já conseguia chegar rápido pro hospital, né? Mas foi bem tenso e para você também, né? Tô enfatizando bastante porque eu espero que esse vídeo chegue para alguém que precise disso aí, né? Que a gente possa estar ajudando. Se prepare bem porque você vai ter que morar alguns dias fora. Abandonar seu trabalho. Abandonar seu trabalho, vai ter que se preocupar com toda a logística de comida, lavar roupa, das coisas que é usuais do cotidiano. E também aí questão do carro também, gente. Parece uma coisa meio tonta de falar, mas tenha um carro macio para vocês fazerem essa transição, porque... Para você carregar a sua esposa grávida recém-operada. Porque o meu carro era... Nosso carro, né? Na verdade, era um carro esportivo e era meio duro a suspensão, né? E, eu tinha que andar com uma delicadeza e desviar de buraco, ficar preocupado. Não, é melhor vocês terem um carro bem confortável, entendeu? Aquele sofazão, essas coisas. Carro entendeu? De família. Carro de família. É a melhor coisa para vocês, tá? Ou mesmo, bem, eu aconselho também ser carro, porque se acontecer alguma coisa, se você estiver de ônibus, às vezes você vai ter que andar de avião, né? Não tem como socorrer. Então, sei lá, questão de logística mesmo, né? Mas, enfim. Depois de todo esse desafio de morar esses 10 dias em Campinas, e assim, não é 10 dias passeando, não é 10 dias indo pro shopping, foram 10 dias que a gente ficou trancado em casa. E sempre aquele medo de acontecer alguma coisa, se eu sentia qualquer coisinha, eu já estava preocupada se estava acontecendo alguma coisa com o bebê. Mas enfim, deu tudo certo. Voltamos para Rio Preto, mas eu estava assim muito debilitada. Mesmo sendo feita por vídeo, é uma cirurgia bastante invasiva. Eu diminuí muito as minhas atividades, tranquei minha faculdade, diminuí praticamente metade dos meus alunos porque eu precisava fazer repouso. Não precisava ser um repouso absoluto, mas eu tinha que fazer pouquíssimo esforço, porque, como o Ricardo já disse, tinha uma chance muito alta desse bebê nascer prematuramente e a gente estava tentando segurar ele o máximo que dava na minha barriga. Mas mesmo com todos esses cuidados, eu andava devagarzinho, eu descia do carro, ele me ajudava a descer do carro, fazendo o mínimo de esforço possível. A cada 15 dias, nós íamos para Campinas para fazer os exames lá com o Dr. Renato, e na semana que a gente não ia, a gente fazia aqui em Rio Preto. Então a gente fez o acompanhamento semanal, uma semana aqui, uma semana lá. Até que na quinta semana, um domingo à noite, no domingo de carnaval, a minha bolsa estourou. E o Dr. Renato já tinha previsto que isso iria acontecer. E nós estávamos meio céticos, falando, não, vai dar certo. Eu vou aguentar, eu vou segurar essa gravidez. Eu estava morrendo de fome, aí ela olhou para mim e falou, estourou a bolsa. Num domingo à noite. Num domingo à noite. E a gente, sem tomar banho ainda, sem jantar, só catamos as coisas e corremos para HCM. E a gente já tinha deixado tudo preparado para a gente conseguir fazer esse parto no HCM, porque como esse bebê nasceria prematuro, ele precisaria de uma UTI de muita qualidade. E aqui a gente tem um grande benefício de o HCM ser um hospital de referência. E até o Dr. Renato enfatizou muito isso com a gente. Garantam que vocês têm acesso a uma UTI boa para cuidar desse bebê. Se vocês não tiverem, venham para Campinas e esse bebê tem que nascer aqui. Mas como aqui a gente tem o HCM, que é de altíssima qualidade, fizemos o parto aqui. E foi, na verdade, um parto extremamente conturbado, porque tinha que necessariamente ser uma cesárea, porque ele estava na posição pélvica, né? Ele estava sentadinho. Então não podia ser um parto normal, seria extremamente arriscado. Não tinha como. Criança pélvica não se nasce em parto normal. Se ela estiver sentadinha na região ali e não tiver a cabecinha voltada para baixo, e não tiver como mover ele, não tem como, tá? Então vocês que romantizam em ter um parto normal, né? Mas a criança é pélvica, por favor, não faça isso.
vai pra cesariana porque vai judiar do seu filhotinho, como diria o nosso obstetra. E talvez numa situação de uma gravidez normal, acho que há uma manobra em que você consegue virar o bebê para que ele fique com a cabecinha para baixo e o parto normal possa acontecer com mais tranquilidade. Mas não era o nosso caso, né? Segundo o Dr. Renato disse, o Ricardinho já ficou naquela posição pélvica, né, sentadinho, desde a cirurgia ele não virou. Então, no meu caso, tinha que ser a cesárea. E minha bolsa estourou no domingo por volta de umas 8h30, 9 da noite. Eu passei, né, a gente foi para HCM, fui internada, passei a noite inteira, entrei em trabalho de parto, comecei a ter contração. E aí, muitos perrengues durante essa madrugada. Enfim, tá aqui, deu certo. Aí na segunda-feira de manhãzinha fizemos a cesárea e aqui está o Ricardinho. Quer dizer, naquele momento ele foi para UTI neonatal. Foi um parto assim bem conturbado, porque foi tudo muito corrido. Ele nasceu, houve a cesariana, ele foi para UTI neonatal. Ele não precisou ser entubado. Ele não teve necessidade de fazer intervenções, né? Mas ele teve que usar o CPAP para ajudar a amadurecer o pulmãozinho dele, né? Ele teve icterícia neonatal, então ele teve que ficar alguns dias naquela luz ultravioleta, né? Isso. Mas são coisas normais que bebês prematuros passam. Nós passamos 24 dias no hospital, 14 dias na UTI e depois mais 10 dias na unidade chamada UCINCA, que é como se fosse um berçário, já é ali a porta de saída para alta. E depois desses 24 dias no hospital, a gente foi finalmente para casa. Com um bebezinho nascido de 32 semanas, pequenininho, nasceu com 2 quilinhos, mas que, apesar de todos os desafios que ele enfrentou, ele conseguiu sair bem do hospital. Fomos para casa e aí começou a rotina, com os desafios que todo mundo que tem um bebezinho em casa tem. Com a ressalva de que nós precisávamos prestar atenção onde foi feito a cirurgia na cabecinha dele, né? Porque foi feito um corte e ficou imerso no líquido amniótico, né? O corte. Então não teve tempo de cicatrizar totalmente, então tinha que tomar um grande... Nessa parte teve que ter uma atenção a mais, né? Com a cicatriz e com ter o cuidado de não pegar ele sujo, para não infeccionar a cabeça. Olhar o tempo inteiro, passar o medicamento certo, limpar o ferimento na cabecinha dele, né? Ele tinha uma cicatriz cirúrgica na cabeça. Então, acho que além de ele ser prematuro, dos cuidados de ser prematuro, tinha esses cuidados com a cabeça. Mas, assim, de tudo pelo que passou, que nós passamos, né? Esse foi o menor dos problemas. A gente foi bastante criterioso, né, nessa volta com ele para casa, bastante chato talvez, porque a gente não permitiu nenhuma visita, até mesmo as pessoas próximas que conviviam ali com a gente foi muito criterioso, justamente porque não era uma ferida bonita atrás da cabeça dele, era uma ferida que exigia bastante cuidado, como o Ricardo disse, muito remédio, curativo, mas que graças a gente ter dado os devidos cuidados, cicatrizou bonitinho e fechou essa cicatriz e ficou tudo bem com a cabecinha dele. E agora ele tá aqui, dormindo gostoso. Então, assim, nós enfrentamos um desafio, talvez tenha sido, pelo menos para mim, foi o maior desafio da minha vida, foi a situação mais difícil pela qual eu passei, mas graças a gente ter encontrado essa equipe em Campinas e a gente ter sido muito bem orientado, nós conseguimos resolver o problema do nosso filho. A nossa história não acabou ainda, a gente ainda tem desafios a enfrentar com ele, a gente tem que trabalhar para que ele se desenvolva com a melhor qualidade de vida possível, mas na perspectiva que a gente tinha, que era nem ter esse bebê, hoje a gente está 300% no lucro. Pro próximo episódio, já comuniquei o Dr. Renato e ele falou que vai participar do podcast, né? Nós vamos elaborar algumas perguntas e esse vídeo vai ficar também para vocês. Quem tiver alguma dúvida, alguém precisar de alguma coisa, vai ficar disponível, né, para vocês perguntarem e elaborar perguntas também que a gente possa estar fazendo para o Dr. Renato, ou se nós soubermos responder, nós vamos estar respondendo, né, para ajudar quem precisa, né, ou mesmo para tirar certas curiosidades, né. E o Dr. Renato, muito solícito, falou que vai fazer parte do nosso podcast, né? E
E acho que tá o Dr. Mauro, será? Não sei. Também. Acho que é. O Dr. Mauro a gente não convidou ainda, né? Mas nós vamos convidar. Mas vamos convidar e vamos tentar armar aqui, porque é um mundo meio novo para nós. E esses médicos, eles precisam que o mundo os conheça, porque eles salvaram a vida do nosso filho. Mais pessoas precisam saber da existência deles, não só deles, mas de médicos que atendam esses casos tão raros, tão difíceis, né? A gente, se não tivesse descoberto o Dr. Renato, talvez o Ricardinho não estaria aqui hoje. E a gente perderia nosso bebê por falta de informação. E eu vou deixar bem, assim, então um agradecimento para eles, né? Que ajudou todo esse processo com o Ricardinho. E, pessoal, a equipe de Campinas foi extremamente humana, o tempo inteiro, acolhedora. Olha, acho que não temos palavra para expressar o tamanho, carinho e cuidado que eles tiveram com a gente. A gente se sentia amigo, deles. Eles abraçavam a gente, no momento da cirurgia, o Dr. Mauro veio, pegou na minha mão, o Dr. Renato veio, pegou na minha mão, dizendo, a gente se vê daqui a pouco, vai dar tudo certo. Era um momento que a gente estava extremamente fragilizado, sensível, morrendo de medo do que ia acontecer. E eles não estavam ali só para fazer a parte médica, de operar. Eles estavam ali como seres humanos. E até o Dr. Mauro falou isso pra gente. Vocês são de fora, vocês não conhecem ninguém aqui. O mínimo que a gente pode fazer por vocês é trazer um pouco de acolhimento. E eles fizeram isso brilhantemente. A gente se sentiu muito acolhido lá. Então nós temos por eles uma gratidão imensurável. Não há palavras para expressar a gratidão que a gente sente por eles. É isso, gente. E é isso aí, gente. Então acho que esse vai ser disposto em forma de vídeo, né? Para quem quiser ver. E para quem quiser escutar, em forma de podcast mesmo, né? Vocês podem estar colocando na hora que vocês estiverem andando de carro, escutando esse informativo. E por favor, ajudem as pessoas que estão passando por essa situação que nós passamos, tá? Ou mesmo pela mielomeningocele, que normalmente é na região mais da espinha dorsal, né, que acontece, ou lombar, mas é na região da espinha. E ajudem, mande essas informações para essas pessoas, né, e estamos dispostos também a mandar informações também, ligar, mandar contato diretamente com esses profissionais. A gente fez esse podcast para contar a nossa história e para ajudar outras pessoas, para que elas não passem os perrengues e não tenham todas as dúvidas que nós tivemos no nosso caso. A gente conseguiu resolver, mas poderia ter sido um pouco mais fácil, se a gente tivesse sido mais fácil, mais claro o caminho que a gente tinha que seguir. Mas deu tudo certo. E casais que estejam passando por isso, é uma situação muito difícil, mas vocês têm que se unir, vocês são uma equipe. Então, até uma médica lá da equipe do Dr. Renato falou pra gente um dia numa das nossas idas para Campinas: vocês já conseguiram se matar ou vocês estão unidos? E eu falei, eu acho que a gente está mais unido do que nunca. Porque a gente falou, a gente tem que salvar o nosso filho, a gente vai fazer de tudo por ele. Então, é difícil, tem hora que o nervosismo bate, a gente fica à flor da pele, mas unam-se. Vocês têm que se unir em prol do filho de vocês. É isso aí, pessoal. Então, mais uma vez, bom dia, boa noite, boa tarde, a hora que você estiver escutando, tá? E eu sou o Ricardo Minami. Eu sou a Carol Pinhavel. E esse é o nosso podcast Saúde e Performance. Até mais. Até. Abraço.